Olá, amigos da Associação Espírita Caridade, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse trabalho de atendimento aos desencarnados. E hoje iniciamos o módulo 2 com o primeiro roteiro da vida em família. Então, nós teremos nesse módulo os seguintes temas: casamento e divórcio, que é o tema de hoje, o primeiro tema de todos, a energia sexual, que será na próxima semana, após relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, sofrimento e justiça e evangelho no lar. O nosso subtema, casamento e divórcio, e nós iniciamos com o conceito de casamento, lá do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele diz que o casamento constitui um ato de progresso alcançado na sociedade humana. Por que progresso? Porque quando nós éramos ainda selvagens, lá em um mundo primitivo, nós não nos interessávamos por casamento. Estávamos apenas sobrevivendo aos predadores, às intempéries, né, preocupados com o nosso alimento e com a nossa procriação. Então nós nos reproduzíamos sem nos importarmos com a cria. Aí fomos progredindo, fomos formando casais, começamos a nos preocupar com aqueles filhos que nasciam, fomos formando as famílias, as comunidades, e assim a sociedade humana se formou, formando comunidades, e hoje nós estamos alcançando cada vez mais esse progresso. Então, conforme nós formos progredindo ainda mais, em algumas sociedades onde ainda existe a poligamia, isso será extinto, porque cada vez mais a fidelidade, a monogamia vão ser pertinentes ao nosso instinto. Isso vai ser natural em nós, como já é para a maioria das pessoas, queremos acreditar. Emmanuel ainda nos traz que é a união permanente de dois seres, no qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Ou seja, algumas pessoas dizem, eu vou me casar, fulano vai me fazer feliz, nós vamos ser muito felizes, eu vou fazê-lo muito feliz. Não é bem isso. Nós estamos entrando em uma relação de cuidado mútuo, de assistência mútua, onde um vai dar apoio ao outro, um vai cuidar do outro e serem eternos companheiros, parceiros. É compromisso, e compromisso gera responsabilidade recíproca. Então nós teremos aí uma responsabilidade uns com os outros. E devemos sempre estar conscientes de que não é um mar de rosas, né? Essa relação onde duas pessoas que desconhecem a si próprias vão entrar em contato com uma pessoa que conhecem menos ainda, que teve uma criação diferente, uma cultura diferente, uma educação diferente, um sistema familiar diferente, referências familiares diferentes, por vezes um status social diferente. Então, vão haver conflitos. Mesmo que sejam pessoas muito afins e parecidas, vão haver conflitos. E é preciso ceder, sermos generosos. Nós vamos aí estar exercitando o nosso egoísmo, vamos ter que dividir nossas coisas. Quando vêm os filhos, ainda temos que aprender mais ainda a compartilhar, deixarmos de lado o nosso individualismo. Então, é uma relação que nos faz crescer muito. No Livro dos Espíritos, na questão 696, Kardec pergunta: com a abolição do casamento, o que aconteceria quando algumas pessoas às vezes acham que o casamento é uma instituição falida, que a modernidade sugere que nós devemos ter relacionamentos livres? E a resposta dos espíritos é que haveria, se abolíssemos o casamento, o aumento do egoísmo, como acabamos de comentar, que quando nós compartilhamos a nossa vida, o nosso lar com alguém, nós estamos justamente aprendendo a nos desapegar, a compartilhar, a diminuir, a apagar esse egoísmo. Haveria uma regressão à infância da humanidade,
Ou seja, nós voltaríamos lá àquele tempo primitivo, onde nós apenas estávamos preocupados com a reprodução e não estávamos ainda nos importando com essa questão familiar de criarmos esse núcleo de confiança e assistência mútua. Então haveria uma regressão, um retrocesso. Se nós formos analisar no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, ele classifica os casamentos e nós sempre trazemos essas classificações para que nós possamos melhor entendermos que tipo de conflitos, o que acontece nas nossas relações. Então, Martins Peralva classifica, nós vamos comentar cada um deles: casamentos acidentais, casamentos provacionais, sacrificiais, casamento de almas afins e casamento de resgate. Os casamentos acidentais são casamentos que não foram planejados pela espiritualidade, mas que, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos nos defrontar, nos deparar com uma pessoa que nos agrada momentaneamente, ou por estarmos num momento de fragilidade emocional, ou porque a pessoa nos tem atrativos, e entramos numa relação que não estava programada. Isso pode acontecer, e acontece muitas vezes. O que nós temos que ter o cuidado é que, por vezes, nós não temos ali um compromisso com aquela pessoa, e nós entramos nessa relação, e ao sairmos dessa relação, nós podemos estar aí criando uma situação complicada para nós. Então, nós temos que ter cuidado quando nós nos damos conta que não foi adequado, que aquela relação não está sendo adequada para nós, que nós temos que sair dessa relação, que nós decidimos sair dessa relação. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos responsáveis pelos danos que nós possamos causar ao próximo. Então, às vezes, nós não estávamos programados para aquele casamento, para aquele relacionamento, mas criamos ali um compromisso. Se nós magoamos, machucamos essa pessoa. Então, podemos não ter aí um projeto com essa pessoa, mas acabamos de criar um compromisso aí que vamos ter que lidar mais tarde. Temos uma grande quantidade de casamentos provacionais. Muitos de nós confundimos provação com expiação. Então, provação é quando nós aprendemos uma lição na escola e vamos fazer a prova para testar se aprendemos mesmo. A expiação é quando nós criamos um compromisso com alguém e aí nós viemos para reconstruir aquilo que nós destruímos, que nós vemos para, por vezes, passar por aquela situação que nós causamos a outro, para que nós verifiquemos a qualidade das nossas ações. Por vezes, quando eu estou machucando o outro, eu não percebo o tamanho da ferida. Então, eu vou ter que sentir na minha pele aquela ferida para poder entender, compreender e criar uma empatia. Então, não é castigo, mas apenas eu tenho que verificar, sentir na pele para poder compreender, ter esse entendimento. Então, é tudo crescimento para nós. O casamento provacional é um reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambas as pessoas envolvidas naquela relação. Então, eu vou estar ali, entrando num relacionamento que foi projetado na espiritualidade, porque estamos ambos precisando desse reajuste. Então, é uma experiência que vai nos fazer crescer, necessária aos dois, as duas pessoas envolvidas nesse casal. É importante nós sabermos que isso existe e que isso acontece dessa forma, porque muitas vezes nós buscamos fugir dessas relações, porque começamos a sentir problemas, está difícil, entramos em conflito, não está confortável, e ao invés de nós buscarmos esse reajuste, essa conciliação, nós fugimos da prova. Na verdade, nós não fugimos, nós só adiamos. Os casamentos sacrificiais são reencontros quando um dos dois já se elevou, já está bem,
já compreendeu, já aprendeu, e vem para buscar o outro. Então, quando um dos dois já tem essa compreensão, ele vai auxiliar o outro. Aí nós vamos verificar alguns casais onde um erra, e o outro sempre perdoa, sempre aceita, sempre busca, sempre sente esse chamamento de perdoar, de ajudar, de compreender. Então, é um sacrifício, mas é um sacrifício voluntário, porque essa pessoa já tem a compreensão. Então, é uma alma iluminada que se reencontra com uma alma inferiorizada para redimi-la. Então, isso é bastante comum também, mas ainda não é o maior número de casamentos. Não são uma grande quantidade de casamentos assim, mas vemos bastante essa situação. Os casamentos afins são quando dois corações amigos se unem para a consolidação de trabalhos que já começaram em outra existência. Então, são aqueles casais que nós consideramos modelos, onde o relacionamento é belo, é bonito, mas são em número reduzido. Eles vão se reencontrar, por vezes já iniciaram um trabalho em outra existência e vão dar prosseguimento agora. E o casamento de resgate, que ocorre em esmagadora percentagem, são a grande maioria pessoas que já tiveram uma história não muito feliz, provavelmente em outra existência, e que agora voltam a se encontrar para que possam, então, se reconciliar. Então, quando nós nos deparamos com um relacionamento assim, que é a grande maioria, nós temos que buscar sempre essa compreensão, buscar ceder, não sermos orgulhosos, trabalharmos a nossa paciência, a nossa tolerância, para que possamos realmente modificarmos os nossos sentimentos em relação a esse companheiro, a essa companheira, para que essa relação se torne o mais agradável possível. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala sobre o nosso matrimônio terreno. Ele diz: almas que se comprometeram no passado em eventos infelizes reúnem-se na atualidade pelos vínculos do casamento, necessitadas da tolerância mútua. Então, Emmanuel resume com essa maestria que os espíritos benfeitores têm todos esses comentários que estamos tentando trazer. Essas almas já estão comprometidas e precisam vir ter essa convivência e aprenderem a auxiliarem-se mutuamente. Por vezes, quando são espíritos dóceis, dispostos a conseguirem fazer isso, acaba sendo muito mais fácil. Aqueles que não têm essa compreensão acabam criando muitas rusgas, muitas brigas, caem naqueles equívocos das pequenas vinganças. Ele está jogando a roupa no chão, então eu vou pegar e não vou fazer o jantar para ele, ou aquelas pequenas vingancinhas que a gente fica um cutucando o outro, um alfinetando o outro, que são pequenas alfinetadas que tornam a convivência bastante complicada. Então, o ideal é nós conseguirmos superar todas essas picuinhas. E Emmanuel continua: a grande maioria se caracteriza pela necessidade reajustadora. Então, confirmando o que Martins Peralva nos traz, que a grande maioria dos nossos casamentos são de resgate. As uniões provacionais objetivam não apenas tolerar, mas redimir almas. Então, não basta que nós suportemos essa união, nós temos que redimir as almas através de ressignificar um sentimento, transformando aquela aversão em amizade e, se possível, em amor, de preferência na atual existência, porque se nós não conseguirmos nessa existência, teremos oportunidade de recomeçar, talvez não nas mesmas condições. Como que nós conseguimos
alcançar isso? Em primeiro lugar, com muita fé em Deus, com muita prece, porque quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, com uma prece bem sentida, bem sincera, bem vibrada, nós nos abrimos aos nossos benfeitores, que nos inspiram, que nos derramam energias reconfortadoras e renovadoras, para que nós consigamos ter essa inspiração de perceber os bons conselhos que eles nos sopram aos ouvidos e para que nós tenhamos as atitudes mais adequadas nessas situações onde nós às vezes nos angustiamos, às vezes nos sentimos meio perdidos, né? Através do autoconhecimento, quando nós estudamos sobre a reencarnação, que é o que estamos fazendo nesse momento, nós adquirimos essa compreensão e através desse conhecimento fica mais fácil para nós enfrentarmos essas situações. No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que as ligações afetivas no futuro obedecerão a princípios de afinidade máxima e perfeita combinação vibratória. Ou seja, hoje nós vivemos essas relações desafiadoras, de resgates, de provações, sacrificiais, porque às vezes um aprende mais rápido que o outro, aí tem que ficar aguardando que o outro aprenda também nessas relações desequilibradas, onde um tem que se sacrificar pelo outro. Tem que não, porque é voluntário, né? A pessoa que já se ergueu, que já tem uma compreensão, ela sempre faz questão de auxiliar ao outro que ainda não se deixou tocar por esses ensinamentos. Mas no futuro, quando todos nós amadurecermos, seremos todos ligados afetivamente por afinidade e as nossas combinações serão perfeitas. No livro Estude Viva, Emmanuel e André Luiz falam sobre os conflitos conjugais, por que eles acontecem. Então, eles vão dizer que sem o entendimento e o respeito, conciliação e afinidade espiritual torna-se difícil o êxito no casamento. Então, as palavras-chave são entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, e nos deixam um alerta que muitos conflitos são provenientes de causas atuais. Então, não podemos jogar tudo, isso numa vida passada, fulano fez alguma coisa assim assado. Não, muitas vezes é as nossas próprias imperfeições morais, hoje ainda, que ainda carregamos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa falta de tolerância. Se nós conseguirmos trabalhar essas imperfeições em nós, diminuirmos um pouquinho do nosso egoísmo, da nossa intolerância, do nosso orgulho, nós vamos conseguir melhorar esse nosso relacionamento. E ainda nos dizem, no culto vivo do Evangelho no lar e na lealdade à própria fé, demonstrações vivas de amor cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Então aí está, olha que palavras que só de ler essas palavras o nosso coração já fica mais adocicado. E nós vamos no livro Leis de Amor, que Emmanuel vai nos falar sobre a dissolução do casamento. O divórcio seria a solução? Então, Emmanuel nos traz que quando nós pensamos em nos afastar de uma pessoa e o nosso coração parece que fica apertadinho, é porque nós ainda não terminamos o nosso trabalho junto a essa pessoa. O divórcio jamais deve ser estimulado, ele deve ser evitado tanto quanto possível, porque se nós nos afastamos de alguém que ainda não cumprimos todo o nosso compromisso com essa pessoa, nós estamos só adiando essa tarefa para uma outra oportunidade, provavelmente com juros, porque quando a espiritualidade planeja uma relação para nós, não é para falhar. Então, quando nós fugimos daquela programação,
nós estamos falhando. Então, o divórcio deve ser evitado tanto quanto possível. Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Então, o divórcio é uma medida extrema e lamentável e adia o resgate, sendo que as crianças são as principais vítimas. Então, quando que nós vamos compreender que o divórcio é adequado? E Emmanuel vai nos trazer, quando baseado em razões justas para se evitar um mal maior. Ou seja, nós não podemos ser coniventes com situações de escravização, com situações de violência, com situações onde o mal gerado pela manutenção dessa união vai ser ainda pior do que o próprio divórcio em si. Uma pessoa que esteja numa situação de depressão, que pense em tirar a própria vida, que esteja perdendo a saúde, aí o divórcio seria um mal menor. Né? Então, como diz lá no livro Vida e Sexo, por Emmanuel, a sabedoria divina jamais institui princípios de violência e de escravidão. E ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. E ele continua. O espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar ou adiar os compromissos que abraça. Então, fica a nossa reflexão. Nós não devemos estimular o divórcio enquanto que seja por questões de não conseguirmos ter a paciência, nem a generosidade, nem a tolerância, mas apenas nesses casos em que poderá ocorrer uma situação mais grave, esteja uma violência iminente, uma situação de tortura, mesmo psicológica. Então, nesses casos, podemos até compreender a questão da dissolução do casamento. No livro O Consolador, onde Emmanuel responde a perguntas, a questão 188, sobre deveres dos cônjuges. Ele fala sobre os deveres dos cônjuges, que é o perdão. Em qualquer relacionamento que nós tenhamos com o próximo, o perdão deve sempre estar presente. Por vezes nós estamos sofrendo por questões que aconteceram há muito tempo atrás e que nós não conseguimos perdoar. Então, o perdão ele deve guiar a nossa vida em qualquer âmbito, seja no âmbito afetivo ou com familiares de outras instâncias ou com colegas de trabalho, amigo, qualquer relacionamento que nós tenhamos, o perdão deve estar sempre presente, porque ele é saudável para nós, para a nossa paz interior, porque ele nos traz uma leveza e ele encerra uma questão. Enquanto que eu não perdoo, eu não encerrei aquela questão. Então, o primeiro dever do cônjuge seria o perdão. O segundo seria a paciência, porque enquanto não temos paciência, não vamos conseguir superar aquelas questões das diferenças que nós comentamos lá no início da nossa exposição. Como é que nós vamos conviver com uma pessoa tão diferente de nós, que nós desconhecemos? Por mais que nós passemos muitos anos convivendo com essa pessoa, mas com o passar do tempo, as pessoas modificam o seu comportamento, modificam a sua forma de tratar, até mesmo pela questão de que quando nós iniciamos um relacionamento, nós nos mostramos mais dispostos a agradar o outro, né? Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando mais confortáveis, mais à vontade, vamos deixando aparecer aquelas nossas facetas não tão belas. E sem a paciência, vai ser muito difícil ter uma convivência pacífica.
entre dois ou mais seres, principalmente quando começam a chegar os filhos, né? É muito necessário nós desenvolvermos, e a paciência, ela é um exercício diário. O auxílio mútuo. Então, um ajudar ao outro, um apoiar ao outro. Cada um tem objetivos para a sua vida. De repente, o objetivo de um não combina com o objetivo de outro, mas é necessário que haja um apoio, que haja uma, uma troca em que um consiga conciliar-se com o objetivo do outro sem apagar o outro, sem tentar modificar a essência do outro, para que não haja aí uma questão também de depressão, de tristeza, de anulação de identidade, questões que acabam causando um sentimento inferior sempre nessas pessoas que têm essa questão de que se abafam seus sentimentos, e aquilo vai ficando uma mágoa no seu coração. Então, isso não é saudável. O ideal é que haja muito diálogo, porque sempre há um ponto de equilíbrio enquanto estiver com boa vontade. Através do diálogo, sempre vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Atenção. É muito importante nós não deixarmos de oferecer atenção ao outro, porque por vezes a convivência acaba caindo numa rotina, acabam se distanciando, acaba cada um visando seus próprios interesses, se afastando, por vezes estão convivendo dentro da mesma casa, mas não parece que estão vivendo juntos, estão apenas morando juntos. Então a questão de um oferecer atenção ao outro é muito importante, porque enquanto alguém sente que é importante, que o outro está se importando, isso é muito importante para a autoestima e para o fortalecimento da relação. E o carinho. É um dever do cônjuge também o carinho. Claro que aquela paixão, aquele fogo do início, do namoro, do noivado, do casamento, aquilo acaba ficando mais amenizado, mais suave, mas o carinho, ele pode nos acompanhar até o resto dos nossos dias. Uma palavra gentil não custa nada, e são exercícios também que nós colocamos no nosso dia a dia, que tornam a vida mais florida, mais gostosa, mais fácil de enfrentar os problemas. E o respeito. O respeito não pode faltar nunca. No momento que nós perdemos o respeito, é difícil de recuperar depois. Então, nós, como bons espíritas, nós aprendemos a respeitar a todas as pessoas, porque cada pessoa tem um universo, uma bagagem de existências, de experiências. Nós não temos a mínima condição de compreender o que vai no íntimo de cada um, mas temos obrigação de respeitar não só o nosso cônjuge, mas todas as pessoas que convivem conosco. Na Era do Espírito, por Emmanuel, lá no item 20, ele vai falar sobre ainda os deveres dos cônjuges. Considere as próprias atitudes e, através de autoexame, indaga por teu próprio comportamento, na garantia da paz e da segurança emotiva do companheiro que elegeste para a jornada humana. Lembrando sempre que nós elegemos esses companheiros. Então, o nosso autoexame, o nosso comportamento vai garantir a paz e a segurança emotiva do nosso companheiro. Amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também concessões mútuas, suor, aflição e lágrimas. Então, não é como naquele filme de princesa, de príncipe,
O amor, ele envolve essa construção e que é trabalhosa e que vai envolver suor e lágrimas e muita concessão. Então, nós temos que ser generosos. Voltando lá para o Consolador, Emmanuel diz: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Amar sempre. É a nossa reflexão aqui de André Luiz, compilado dos livros Apostilas da Vida e Sol nas Almas. Vai dizer assim, para nossa reflexão final: auxiliemos na Terra a compreensão do casamento, cuja falência é preciso evitar, para que os lares atendam à missão a que se destinam. E que nós fiquemos com essa reflexão e com muita paz no nosso coração. Muito obrigada.